Nessa noite eu gostaria de pedir licença ao nosso querido pastor Lutero, que tem exposto com muita fidelidade o texto de 2 Coríntios, e eu quero pegar um texto de 2 Coríntios, Lutero, para poder trazer e basear nossa mensagem hoje. Como Josimar aqui falou, o conselho da nossa igreja nomeou uma comissão para preparar um planejamento para 2017, 2021, os próximos 5 anos. Nós temos consciência, desde o começo, quando havíamos sonhado em construir uma estrutura, não é construir um templo tão somente, é construir uma estrutura que servisse aos propósitos da igreja local, aos propósitos que Deus tem posto no coração dos pastores e do conselho dessa igreja. E nós temos dito a vocês, desde o começo que chegamos aqui, que o fato de sermos a primeira igreja presbiteriana do Recife coloca sobre nós uma grande responsabilidade de capitanearmos o avanço do Evangelho e sermos estímulo e sermos incentivo para as demais igrejas presbiterianas aqui do nosso estado, da nossa cidade, né? E eu tenho visto muitos colegas meus pastores sempre me dar uma palavra de incentivo e de estímulo, né? E eles dizem: Cláudio, quando a gente passa aí na frente, a gente vibra com o nosso coração por aquilo que vocês estão preparando, e a nossa intenção é saber que com o novo espaço e a nova estrutura que nós teremos, nós precisamos pensar algumas ações para o avanço e crescimento do reino de Deus enquanto igreja local. Essa é a nossa consciência, né? Josimar estava me dizendo: prepare o couro, pastor, porque quanto maior isso, mais trabalho, e nós temos consciência disso. E temos pedido a Deus que nos dê graça e misericórdia, enquanto liderança da igreja, enquanto pastores, enquanto presbíteros da igreja, para conduzir essa igreja de acordo com aquilo que Deus tem para ela. Nós entendemos que a igreja local precisa saber com clareza para onde ela está caminhando, para onde nós estamos indo. Mais do que isso, cada pessoa que compõe a nossa igreja precisa com clareza saber quem somos. E nós temos batido nessa tecla com vocês. E eu gostaria de, essa noite, também trazer a mesma pergunta que nós temos trazido a vocês, e temos buscado resposta em textos bíblicos para fundamentar todas as nossas convicções de fé na palavra de Deus. Quem somos nós e qual a nossa missão, ou para que nós existimos? Nós trabalhamos já o texto com vocês de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu acho que todo mundo sabe de qual já é esse texto aqui na igreja, né? Porque é isso mesmo que nós queremos implementar na consciência de vocês, como membros dessa igreja. Nós somos uma raça eleita, nós somos sacerdote do Rei Jesus, nós somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus nos fez isso, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo mundo precisa ter essa consciência, porque a própria comissão que vai trabalhar o planejamento do que é que nós pensamos, sonhamos e do que entendemos Deus está nos desafiando, a base desse planejamento é saber o que somos e quem somos. Eu gostaria então de me utilizar do texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, até o verso 3 do capítulo 6, para poder buscar responder essas perguntas, essas mesmas perguntas. Quem somos nós e qual é a nossa missão nesse mundo? Para que estamos aqui? Abra sua Bíblia, então, na segunda carta
de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao verso 3 do capítulo 6. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante do nosso Deus mais uma vez. Pai querido, Deus amado, nós louvamos o Teu nome por esse momento juntos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Estamos aqui celebrando a nossa salvação. Estamos aqui levantando a nossa voz em gratidão pelo Teu amor e por Tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor Deus, com o coração voluntário, alegre, feliz na Tua presença, em comunhão, como corpo, como igreja. Estamos aqui, Senhor Deus, porque queremos agradar ao Senhor, queremos ouvir a Tua voz e pedimos que nesse instante agora, quando paramos e abrimos a Tua palavra, que o Senhor ministre graça aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, nos desafie, firme as nossas convicções, coloque em nosso coração vontade de viver toda a nossa vida para a Tua glória. Usa-nos como instrumentos da Tua misericórdia para alcançar, Senhor Deus, aqueles que o Senhor deseja alcançar. Fala ao nosso coração nesse momento agora, pelo Teu Espírito, que ouçamos a Tua voz. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Acho que foi ontem, após o culto de gratidão a Deus pelos 132 anos da SAF, da nossa igreja e da SAF como um todo no Brasil, que acho que foi esse que me conversou comigo ali fora, dizendo, estava comentando com alguém, e estava dizendo, pastor, eu estava comentando que a vida de vocês, os pastores da igreja, tem sido uma bênção na minha vida. E a minha oração é que a minha vida também possa ser uma bênção na vida de vocês, né? E a gente fica muito feliz, sabendo do que Deus tem feito no nosso meio, apesar de nós. Eu acho que todos nós, como cantamos aqui, como lemos aqui no texto da palavra de Deus durante a liturgia, nós temos que ter o nosso pé no chão, sabendo o que somos, pó, né? E que Deus, na sua graça e misericórdia, deseja usar a nossa vida como usou a vida de pescadores, como usou a vida de boiadeiros, como usou a vida de reis, né? Como usou a vida de tantas pessoas na história, para a sua glória, para o seu agrado, para fazer conhecido o seu nome. E a intenção de existir de uma igreja local é isso. A necessidade de vivermos com sincera comunhão, enfrentando as nossas diferenças, perdoando os nossos defeitos e falhas uns dos outros, é para que nós sejamos cada vez mais unidos em Cristo Jesus, para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. E nós temos trabalhado essa consciência na vida da igreja desde que chegamos aqui. Quando
tentamos mostrar bíblica e teologicamente quem somos, qual a nossa missão, nossa razão de ser, é com o intuito de formar ou fortalecer as nossas convicções, para nos dar vontade e motivo para vivermos aquilo que Deus tem para a gente. Hoje eu gostaria de trazer mais esse fundamento da Escritura, de buscar fundamentar respostas a essas questões. Quem sou eu, quem somos nós como igreja local? Não é? O que nós pretendemos aqui como igreja? Temos louvado a Deus as ricas exposições que temos visto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje de manhã foi muito bom, desafiador, muito delicioso. O pastor Lutero foi usado por Deus para nos impactar tremendamente, a buscarmos refletir as motivações do nosso coração, a não deixar que nada se assente no nosso coração que desagrade a Deus e que fira a comunhão do corpo de Cristo. Nós somos pecadores mesmo e vamos nos ferir uns aos outros, não é? E precisamos ter esse mesmo olhar de misericórdia que Deus tem para com a gente, porque dia a dia também nós ferimos a Deus, aquele que nos amou, e Ele dia a dia nos busca, não é? O ofendido busca o ofensor para lhe oferecer graça, perdão, e assim também devemos ser nós nas nossas relações uns com os outros. Mas deixe-me buscar no texto a resposta a essa pergunta que nós temos tanto trabalhado conosco enquanto igreja. Quem somos nós? E a palavra de Deus nos diz aqui na exposição de Paulo, 3 coisas ele afirma que somos e que temos que ter essa consciência. Prioritariamente, Paulo está defendendo a sua apostolicidade, a sua instrumentalidade nas mãos de Deus, mas ele aplica essas verdades do que ele é à igreja corpo de Cristo. E ele diz, em primeiro lugar, que nós somos ministros da reconciliação. Veja esse título, não é, que a palavra de Deus diz acerca dos crentes, do corpo de Cristo e da igreja. Pensando na doutrina que nós vimos domingo atrás do sacerdócio universal, né? Uma das doutrinas resgatadas pela Reforma Protestante. Todo crente é sacerdote de Deus. Todo crente tem acesso livre a Deus, como nós cantamos numa bela canção aqui, que o véu foi rasgado, e o caminho foi aberto. É uma referência ao templo, ao Antigo Testamento, quando havia o local reservado somente para a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, e ninguém, absolutamente ninguém, podia entrar ali senão o sacerdote. Mas quando Jesus morreu na cruz, diz o texto bíblico, que a cortina, que o véu, que fazia exclusivo aquele lugar, foi rasgado de cima para baixo, e Cristo abriu o caminho de acesso a Deus. Eu não preciso mais de mediadores, eu tenho livre acesso a Deus em Cristo Jesus. Então, a palavra nos diz aqui que nós somos ministros da reconciliação, verso 18. Observe comigo. O texto diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos entregou, nos confiou, nos deu o ministério da reconciliação. Então, a primeira coisa que somos, em resposta a essa pergunta, nós somos ministros da reconciliação. Eu ainda não quero explicar o que significa isso, só que você guarde. E essa é a doutrina do sacerdócio real. Você é ministro da reconciliação. Deus lhe chamou para isso. O texto continua, e ele nos diz que nós somos também, além de ministros da reconciliação, nós somos embaixadores de Cristo. O texto nos diz isso no versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Somos agora ministros da reconciliação e somos agora embaixadores de Cristo. E ainda, o texto nos diz que nós somos cooperadores ou colaboradores com Cristo nessa obra da reconciliação. O apóstolo Paulo continua dizendo, né, que na qualidade de cooperadores com ele,
também vos exortamos, versículo 1 do capítulo 6, e na qualidade de cooperadores com Cristo, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, 3 coisas que você precisa agora, então, memorizar, aprender, colocar no seu coração, do que somos enquanto igreja de Deus, do que você é enquanto sacerdote de Cristo, do que você é enquanto filho de Deus. Você é ministro de Deus, ministro da reconciliação. Você é embaixador de Cristo Jesus. Você é colaborador, cooperador com Cristo na reconciliação. 3 palavras que são colocadas pelo apóstolo Paulo, que nos aponta para a importância daquilo que nós somos. O que é um ministro de governo? Né? Daí por aí você tira. É alguém que é responsável por cuidar de uma área do governo, uma área da nação. O ministro da Fazenda cuida dos recursos da nação. O ministro da Educação cuida da educação de um país. O ministro do Desenvolvimento e Tecnologia cuida dessa área, para que o país possa avançar nessa área. Então, um governo se estabelece de pessoas responsáveis por determinadas áreas de um país, da organização de uma sociedade. Nós somos ministros da reconciliação. Somos responsáveis por esse projeto que Deus, em seu coração, estabeleceu de redimir, de reconciliar o ofensor consigo. Nós somos representantes de Deus. E aqui vem a palavra embaixador. O que é um embaixador? É alguém que representa o seu país em outro país estranho. É alguém que se estabelece num determinado país e representa e fala em nome do seu país, busca tratar dos interesses do seu país. É um embaixador, um representante. Nós somos embaixadores de Cristo e nós somos cooperadores com a obra maravilhosa, universal, que Deus estabeleceu no seu coração, que é trazer de volta a sua criação, a comunhão consigo mesmo. Nós somos cooperadores com Deus. E eu fico pensando, da mesma forma que Deus, quando criou o homem, colocou sobre o homem algo muito singular, muito importante, chamou o ser humano de coroa da sua criação, deu ao homem habilidades que nenhum outro ser criado havia recebido, que o homem representava Deus quando, diante da criação, gerenciava, administrava, cuidava da criação. E quando Deus formou Adão, ele chamou Adão para ser colaborador com ele na criação, dando nome aos animais. E o texto de Gênesis diz que o nome que o homem desse seria o nome do animal. Deus criou o ser humano com essa capacidade, porque colocou nele a sua imagem e semelhança, e o homem representa Deus na criação. A queda aconteceu e manchou essa imagem, e o homem se rebelou contra o seu Deus, e Deus, na sua misericórdia e compaixão, freou a sua ira e a sua justiça, e planejou redimir esse homem pecador. Fez cair a sua justiça sobre o seu filho, para poder trazer esse homem de volta a ele. Ele, além de Criador, passa a ser agora o Redentor, aquele que chama o homem de volta à comunhão com ele. E agora nos dá um privilégio enorme, é isso que Paulo está dizendo, quando procura responder essa pergunta: quem somos nós? Os redimidos. Nós somos ministros da reconciliação. Veja o grau de importância disso. Nós somos embaixadores e representamos Cristo aqui nesse mundo, diante do homem. E nós somos cooperadores com Ele na reconciliação. Aqueles que foram redimidos
passam a ser agora colaboradores no projeto divino de redenção. É isso que eu e você nos tornamos em Cristo Jesus. De pecadores, perdidos, em rebelião contra Deus, debaixo de ira e condenação, a ministros da reconciliação. De pecadores, debaixo de condenação, a representantes de Cristo Jesus. De pecadores em rebelião contra Deus, a colaboradores com Ele na reconciliação. Foi isso que Deus nos tornou em Cristo Jesus, ao nos redimir e ao nos alcançar. E todo crente, e cada um dos discípulos de Jesus, precisa carregar em si essa consciência. Eu não sou uma pessoa qualquer. Eu era um pecador, que aos olhos de Deus, desprezível. Mas Ele me amou, me atraiu, me justificou, me redimiu, e agora me coloca como ministro seu, me coloca como um embaixador e um representante seu, me coloca como um colaborador no grande projeto de Deus de redimir o mundo. Que privilégio eu e você tem, meu querido. Que privilégio é ser um crente em Jesus Cristo. Que privilégio é ser um discípulo de Jesus. Que privilégio é poder nos reunirmos aqui para adorá-lo, cultuá-lo, bendizê-lo. Que privilégio é poder viver a nossa vida com essa consciência de quem eu sou. Eu sou um ministro da reconciliação. Eu sou um embaixador de Cristo Jesus. Eu sou um cooperador com o Evangelho. É isso que a Bíblia diz que somos e que eu tenho que ter plena consciência disso em minha vida. Mas, no que consiste essas coisas? No que consiste ser um ministro da reconciliação, o embaixador de Cristo, um cooperador com Ele? Qual é a nossa missão? Não é? Você vê, de vez em quando, lendo ou assistindo um telejornal falando de alguma missão da ONU ou de algum órgão internacional desses humanitários. Estamos em uma missão, né? Ou seja, uma tarefa nos foi confiada, né? E qual é a nossa missão, irmãos? A Bíblia nos diz, explicando essas palavras de ministro, embaixador e colaborador, em primeiro lugar, que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Nós fomos ministros da reconciliação porque Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Somos ministros da reconciliação ou embaixadores, representamos Cristo porque Deus exorta o mundo através de nós. Nós devemos rogar ao mundo que se reconcilie com Deus. Como embaixadores de Deus nesse mundo, fomos enviados com uma missão de chamar o homem e chamar o mundo a se reconciliar com Deus. Nós devemos exortar ao mundo que não recebam em vão a graça de Deus. São essas 4 verdades que esclarecem a nossa missão. Deus nos confiou a palavra da reconciliação, Deus exorta o mundo através de nós, Deus deseja que nós roguemos ao mundo que o mundo se reconcilie com Deus, Deus requer de nós que a gente exorte ao mundo para que o mundo não receba em vão a graça concedida por Deus. Essa é a nossa missão. E aqui eu digo a você, aonde você for, como você viver, no meio de quem você viver, essa é a sua missão. Falamos no domingo passado sobre os pontos principais resgatados pela Reforma Protestante. E um desses pontos que nós tratamos aqui
do sacerdócio universal, de viver a minha vida para a glória de Deus. Eu sou sacerdote de Deus para cultuá-lo sem precisar de um mediador. Nós vimos que o conceito católico romano medieval afirmava que a igreja era o clero e que as pessoas eram leigos, que poderiam ser salvos pelo clero ou pela igreja. E que na missa, quem prestava um culto a Deus na missa era a igreja e o clero. O padre ficava numa área reservada do altar, cercado até nas igrejas mais antigas por um cercado que impedia o leigo de entrar ali, porque ali só entrava o sacerdote. E ele cultuava ou celebrava a missa olhando para o altar, de costas para as pessoas. E as pessoas assentadas ali assistiam a igreja cultuar. A Bíblia e a Reforma Protestante levantou um princípio, resgatou um princípio de que nós não precisamos de um mediador para nos conduzir a Deus. Que nós temos acesso livre a Deus, que nós podemos chegar aqui na igreja para cultuá-lo, que devemos fazer isso, que não vimos aqui para assistir um culto, mas para prestar um culto, para participar de um culto, para abrir a nossa boca em adoração, para louvar o nosso Deus. Mas não só isso. O sacerdócio universal, falamos isso, me dá a condição de glorificar a Deus não apenas em culto, mas a glorificar a Deus na vida, no meu dia a dia, que isso se torna um culto agradável a Deus, segundo Paulo aos Romanos. E como é que eu glorifico a Deus na minha vida? Tendo consciência que Deus me confiou uma missão e que eu sou o ministro dessa reconciliação, que eu sou embaixador de Cristo onde Ele me colocar, que eu devo rogar ao mundo que se reconcilie com Deus, que eu devo exortar ao mundo que não recebe em vão a graça a eles oferecida, que eu devo, então, exortar o mundo. Deus exorta o mundo através da minha vida. Deus me confia a palavra da reconciliação. Essa é a minha missão, meu querido. Eu não posso dividir a minha vida em duas partes. No domingo, eu me torno adorador. Venho à igreja para cultuar o meu Deus, para glorificá-lo e exaltá-lo. No meio da semana, eu vivo desassociado disso. Mesmo que eu mantenha uma conduta ilibada, mesmo que eu mantenha um testemunho, mas eu não abro minha boca para falar, para exortar o mundo por intermédio, eu não sei expor para as pessoas, ou compartilhar com as pessoas, ou comunicar com as pessoas o que Cristo fez por mim naquela cruz. Eu preciso saber que eu sou ministro da reconciliação, que eu sou embaixador em nome de Cristo e que eu tenho uma mensagem a falar para as pessoas. E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto que Paulo coloca aqui. O primeiro, quem somos nós? O segundo, qual a nossa missão? E o terceiro, qual é a mensagem da reconciliação que eu devo levar ao mundo? E a palavra de Deus nos diz que a mensagem da reconciliação que eu devo levar ao mundo é esta. Verso 21, não é? Verso 21 aqui do texto sagrado. Não, desculpem, verso 19 primeiro. É o 19 e o 21. É o conteúdo da minha mensagem. O verso 19 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, eu preciso saber dizer para as pessoas o que estava acontecendo naquela cruz há 2000 anos atrás. Esse é o conteúdo da minha mensagem. É o conteúdo do ministério que eu recebi, o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu preciso saber dizer com clareza isso às pessoas que Deus coloca ao meu redor, onde eu sou embaixador de Cristo e represento Cristo ali. Onde Deus me disse para exortar essas pessoas a não receberem em vão a graça de Deus. Onde Deus me disse que eu deveria saber convidar essas pessoas a se reconciliarem com Deus. Eu preciso ser um ministro, um embaixador,
um cooperador com Deus. Deus quer usar a minha vida para alcançar a vida de outras pessoas. Eu preciso saber dizer para as pessoas que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O que estava acontecendo ali na cruz? Nós cantamos aqui uma canção maravilhosa, teologicamente, biblicamente, que aponta para aquilo que Cristo estava realizando na cruz. Ele deu a sua vida por nós. Ele recebeu sobre si o castigo que hoje nos traz a paz. A ira, a santa ira de Deus, a sua justiça, estava sendo derramada sobre ele. E aqui é a segunda coisa que o texto nos diz no verso 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, aquilo que deveria cair sobre mim, Deus não fez cair sobre mim. Deus fez cair a sua ira, a sua justiça sobre o seu filho. Esse é o conteúdo da nossa mensagem. O que nós merecíamos, a justa indignação de um Deus santo. Mas ele não nos imputou isso. Ele providenciou um substituto. Um inocente morreu pelo culpado. O ofendido pagou o preço para libertar o ofensor. Caiu sobre o Filho de Deus aquilo que era sobre mim. Eu preciso saber dizer isso às pessoas, porque essa é a mensagem da reconciliação. Esse é o preço da reconciliação. Esse é o conteúdo da missão que eu tenho, que me foi confiado. Dizer para as pessoas que Deus faz se aproximar de mim dessas verdades. Dizer para as pessoas, olha, você sabe o que aconteceu há 2000 anos atrás naquela cruz? Você sabe quem era aquele que estava sendo sacrificado naquela cruz? Você sabe por que aquilo aconteceu? Aquilo não foi fruto de um julgamento injusto da sociedade humana. Aquilo foi o Filho de Deus que entregou a sua vida por mim e por você. Levou sobre si o seu pecado e o meu pecado. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa é a mensagem. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele imputou sobre o seu Filho. Verso 21 também nos esclarece o conteúdo da nossa mensagem. Aquele, Jesus, que foi crucificado na cruz, aquele que não conheceu o pecado, que não cometeu o pecado, que não praticou o pecado, ele o fez pecado por nós. Sobre ele caiu toda a justiça de Deus por causa da nossa culpa. Nós, enquanto seres humanos, deveríamos estar no lugar dele. Deveríamos receber a condenação que caiu sobre ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos diz que, e nós cantamos aqui também nessa noite, que a maldição que era sobre nós caiu sobre ele. Ele levou sobre si a maldição ou a condenação que a lei imputava aos homens pecadores, para que nós pudéssemos ser salvos, ser reconciliados com Deus. Essa é a mensagem que o ministro da reconciliação precisa conhecer para explicar ao mundo. Essa é a mensagem que o embaixador de Cristo precisa dizer ao mundo e convidar o homem a se reconciliar com Deus. Essa é a proposta de Deus na cruz. Ele fez cair sobre o seu Filho a maldição da lei para que nós pudéssemos ser salvos e reconciliados com ele. Aquele que não cometeu pecado, que não conheceu o pecado, que não praticou o pecado,
ele o fez pecado por nós. E o restante do verso 21 nos diz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus se satisfez em Cristo. E é por isso que eu e você podemos estar aqui nessa noite. E é por isso que podemos ser aceitos por Deus. Porque a sua justiça foi satisfeita em Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que nos conduz a Deus. De fato e verdade, como ele afirmou e como João registrou no Evangelho, capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém se chega ao Pai senão por ele. Essa é a mensagem da reconciliação. Deus fez com que caísse sobre o seu filho, sobre o inocente, sobre aquele que não cometeu pecado, a minha culpa e a maldição que era contra mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. E agora eu posso ser justificado em Cristo Jesus. E essa é a mensagem que nós temos que levar ao mundo, meus queridos. Uma igreja local, ela é o ajuntamento de pessoas que foram reconciliadas com Cristo. E é o ajuntamento de pessoas para cumprir essa missão. Sabemos quem somos. E sabemos o que é que nos foi confiado. E queremos juntos unir forças para proclamar ao mundo essas verdades. Como ministros da reconciliação que somos. Como embaixadores de Cristo que somos. Como cooperadores com essa obra magnífica de salvar o homem. Que nós fomos chamados a ser colaboradores e cooperadores com ele. Nós estamos juntos por causa disso. E então aí vem a grande mensagem, o grande convite que nós devemos fazer às pessoas que nos acercam, a quem nós somos enviados como sacerdotes, a quem nós somos enviados como embaixadores. Deus, em Cristo Jesus, estava reconciliando consigo o ser humano, e nós somos agora enviados por Cristo para anunciar essas verdades e convidar as pessoas a não receberem em vão a graça de Deus. E o texto então nos diz, verso 1 do capítulo 6, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não menospreze essa graça, é o nosso apelo ao mundo. Não menospreze essa graça de Deus. Receba essa graça de Deus. Você não tem que fazer absolutamente nada, porque você não pode fazer absolutamente nada para consertar o mal feito. A lista de pecado é grande e não tem como remendá-la, consertá-la ou pagá-la. E é exatamente por isso que Deus pagou por você o que você não podia pagar. E Ele lhe oferece de graça. Esse é o convite do Evangelho. Recebam a graça de Deus e o favor de Deus por vocês. Em último lugar, somente um cuidado que nós temos que ter, que o apóstolo Paulo termina essa sessão chamando a atenção dos crentes em Corinto, dos pastores, dos que se dizem apóstolos. Ele diz no verso 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Nesses dias aí, na crise do governo, quando antes de cair a presidenta Dilma, o Itamaraty, que é um órgão que representa o Brasil no exterior, soltou uma nota, um e-mail, alertando aos governos do mundo que o Brasil estava sofrendo um golpe na sua democracia. E o Itamaraty foi repreendido por isso. E se identificou uma pessoa de dentro do Itamaraty que soltou esses e-mails não oficiais, usando um órgão que representa um país para divulgar
uma mentira em defesa de uma pessoa. E isso serviu de censura a um órgão tão importante internacionalmente, porque estava divulgando uma inverdade. E o governo teve que se retratar. E o Congresso teve que se posicionar. E o Supremo Tribunal teve que se posicionar enquanto a isso, que não era verdade, que estava acontecendo um golpe na democracia do Brasil. Que o processo era um processo previsto na Constituição e nas leis do país. Que estava em andamento um julgamento que considerava as leis e o processo legal. O apóstolo Paulo encerra dizendo que nós, na qualidade de ministros da reconciliação, que nós, na qualidade de embaixadores em nome de Cristo, que nós, como cooperadores de Cristo, devemos ter cuidado com a nossa vida para não dar nenhum motivo de escândalo, nenhum motivo de pecado, de constrangimento a queles fomos enviados para anunciar o Evangelho, para que o ministério da reconciliação, para que o Evangelho de Cristo Jesus não sofra censura. Esse texto nos aponta que nós somos cristãos. Essa palavra apareceu pela primeira vez lá no livro de Atos, se referindo aos crentes em Antioquia. Pela primeira vez, registra Lucas, eles foram chamados cristãos. Isso significa que somos imitadores ou pequenos cristos. Literalmente. Quem eram os cristãos? Eram pessoas que procuravam imitar a Cristo. Eram pessoas que estavam aprendendo dele, para viver a vida dele, para encarnar o seu caráter, a sua conduta, a sua santidade. Nós somos cristãos. Nós somos pequenos cristos. É por isso que Pedro, ao escrever a sua carta à igreja, nos diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever uma de suas cartas, diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa é a nossa grande responsabilidade, meus irmãos. Nós carregamos em nós o nome de Cristo. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo. Deus quer que o mundo veja a Cristo em mim e em você. É isso que nos tornamos cristãos, pequenos cristos, representantes de Cristo nesse mundo. E por isso, o que eu faço, o que eu falo, como eu me comporto, ou eu glorifico a Cristo, ou eu envergonho a Cristo. A minha vida pode exaltar o nome de Deus, ou pode envergonhar o nome de Deus. Eu posso encarecer o Evangelho de Cristo, adorná-lo, embelezá-lo com a minha vida, conduta, cheia de temor, baseado na graça de Deus, querendo ser como Cristo nesse mundo. Ou eu posso trazer vergonha ao Evangelho por causa de uma conduta incoerente com aquilo que eu digo ser. É por isso que, mais do que nunca, nós precisamos ter consciência de quem somos. Somos ministros da reconciliação. Somos representantes e embaixadores de Cristo. Nós somos colaboradores com Ele na salvação do ser humano. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Quando o mundo vai ver Cristo na vida de pessoas como eu e você. E por isso que Paulo diz: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Nós somos a mensagem encarnada do Evangelho. Jesus certa vez falou aos seus discípulos: como o Pai me enviou,
eu também vos envio. Vejam, o Pai escolheu o seu Filho amado para enviar a esse mundo, para ser o ministro da reconciliação, para dar a sua vida pela salvação. E agora Jesus diz, assim como eu fui enviado pelo Pai, eu também envio a vocês. Vão, deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Como eleitos de Deus, pegando a carona em Pedro aqui, como escolhidos de Deus para esse ministério, para nos tornarmos embaixadores de Cristo, para sermos colaborador e cooperador com Ele nessa missão gloriosa de Deus em redimir o homem pecador. Nós somos a mensagem encarnada. Jesus falou, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam a vida de vocês e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Um crente que não tem consciência de quem ele é, não conseguirá viver a vida que Deus quer que ele viva. Por isso é imprescindível que você, crente em Cristo Jesus, que você, membro dessa igreja local, tenha plena consciência de quem você é. Tenha plena consciência da missão que lhe foi confiada. Conheça com clareza a mensagem que você precisa anunciar ao mundo. E que você tenha a coragem de convidar o homem para se reconciliar com Deus. Porque a única esperança de salvar uma vida, uma alma da condenação e da morte, é a mensagem do Evangelho que você e eu carregamos. Que você e eu conhecemos. Anjos anelaram isso, mas Deus confiou a mim e a você. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. E eu queria terminar esse momento convidando você a refletir na sua vida. Sabe quem você é, meu querido? Você é o quê? Um ministro da reconciliação. Repita comigo isso. Você é um ministro da reconciliação. Você é embaixador em nome de Cristo. Repita isso comigo. Você é um cooperador com Ele nessa obra de reconciliação. Repita isso comigo. Você é um cooperador com Ele nessa obra de reconciliação. Você é um cristão. Em nome de Jesus, viva como um cristão. Em nome de Jesus, dependa da graça que lhe está à disposição para que você viva a vida de Cristo. Você não tem força em você mesmo para viver essa vida, mas você tem a graça ao seu favor, ao seu dispor, que o Senhor lhe concedeu para que você viva a vida de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame sobre nós sua graça e favor. Que Deus nos faça um povo de propriedade dele, que vive para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria convidá-lo a que você baixasse sua cabeça em oração. Que você sondasse o seu coração nesse momento agora. Que você respondesse algumas perguntas que essa exposição nos impõe. E a primeira delas, prática para a nossa vida, é: tenho eu dado em minha vida algum motivo de escândalo para o Evangelho de Cristo? Meu relacionamento com as pessoas, com quem convivo, no trabalho, na escola, lá no prédio onde eu moro, na rua, no comércio, tenho eu tido em minha vida áreas que trazem algum tipo de constrangimento, vergonha ou censura para o Evangelho de Cristo Jesus? Se você encontrar essas áreas, se Deus te trouxer a consciência alguma coisa,
A primeira coisa que eu gostaria de fazer com você agora é nos chegar diante de Deus para pedir a Ele que nos perdoe, para confessar a Ele as áreas da nossa vida que precisam ser reparadas, consertadas, perdoadas por Cristo e abandonadas por nós. Pai querido e Deus amado, Tu conheces a vida de cada um de nós presente diante do Senhor nessa noite, nesse lugar. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos expõe e nos explica com clareza a nossa condição debaixo da Tua santa justiça, debaixo de condenação. Muito obrigado porque a Tua palavra nos esclarece o pacto da aliança, da graça que o Senhor fez conosco. Que derramar sobre o Teu Filho a nossa culpa e a multidão dos nossos pecados. E nos propor reconciliação, conserto e vida de volta contigo. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo um dia nos atraiu a Cristo. Um dia nos levou a arrependimento e a quebrantamento sincero. E nos fez olhar para a cruz e crer na suficiência da obra de Cristo por nós. Louvado seja o Teu nome por isso. Louvado seja o Teu nome por aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Somos ministros dessa maravilhosa reconciliação. Somos embaixadores de Cristo aqui nesse mundo. Somos cooperadores com o Senhor nessa obra magnífica, universal, da redenção do ser humano. Senhor Deus, a missão que nos foi confiada é levar ao mundo essa proposta de reconciliação. Ajuda-nos, com graça, com misericórdia, com sabedoria, expor com clareza essa mensagem, essa proposta a todo aquele que o Senhor colocar em nosso caminho. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a nos cercarmos dos meios de graça, para que a nossa natureza caída e pecaminosa não nos leve a envergonhar o Evangelho, para que esse ministério não seja censurado. Guarda os nossos pés, livra-nos da queda, da tentação, Senhor. Guarda a Tua igreja, o Teu povo, os meus irmãos em Cristo Jesus aqui presentes. Se há entre nós alguém que ainda não reconheceu esse amor, que não se rendeu a essa graça, que não atendeu ao convite da reconciliação, que nessa noite eles possam ouvir da palavra de Deus o que o Senhor colocou. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Eis o dia sobremodo oportuno, eis o dia da Tua salvação. Que haja pessoas aqui nessa noite que possam entregar as suas vidas a Cristo Jesus e saírem da condição de pecadores, debaixo de juízo, para ministros da reconciliação, para embaixadores de Cristo, para cooperadores com esse Evangelho. Abençoa-nos, ó Senhor Deus. Ministra graça aos corações presentes aqui nessa noite. É o que nós Te pedimos em oração, com coração agradecido, por sermos o que somos em Cristo Jesus. Amém, Pai amado. Amém. Que Deus